Perguntar? Foi. Fábio, meu pai. Eu sou o cacique daqui da aldeia Tecoá Marangatu, significa aldeia harmonia. O nosso etnia é Guarani e a gente acredita muito na natureza, a gente vem respeitando a natureza, para que a natureza respeite a nós e a gente se interage muito com esses nosso costume em Guarani. E nós temos as nossas crenças, nós acreditamos em Deus, o nosso Deus chamamos de Tupã. A minha avó, nossos anciões, dizia que tem Tupã, Caraí, Nhamandu, Jacairá. Deus Nhamandu é o Sol, Deus Sol. E o Tupã, Deus dos trovão. Caraí é o Deus dos fogos sagrados. E Jacairá é um dos espíritos de universos. Esses nossos ensinamentos são milenares, né? A vida guarani é de muitos antepassados que já teve esses modos de vida, de modo de viver. Então, levaram para frente nosso conhecimento, os anciões que tendo esse conhecimento, repassando para os novos, para que respeitar a natureza, respeitar Deus que nós cremos. Então, é isso que a gente está seguindo, a nossa vida, união, tendo união dentro da reserva, dentro das aldeias. Então, vivemos todo mundo junto,
o nosso modo de vida é assim. Mainonho, ou beija-flor, na cultura guarani, tem uma importância muito grande, porque nós entendemos assim que ela é o início, a formação da natureza guarani. Boa tarde a todos, da Carúdio. Então, nós, dando continuidade, né, à nossa programação da Semana Cultural, a gente está fazendo essa live como uma roda de conversa, tá, a partir de questões que a gente recebeu, para tirar algumas dúvidas, né, que surgem ao longo de toda essa semana, né, estudando a cultura guarani, tá? Então, a gente, né, combinou de fazer essa live com a participação de professores Guarani, que estarão tirando as dúvidas, né, e respondendo algumas questões que nos foram enviadas ao longo da semana. O professor Fábio e a professora Daiane são professores, né, da escola Tecoá Marangatu. O meu nome é Rosemary, sou a atual gestora da escola, né, já trabalho ali na comunidade há 13 anos, tá? Uma comunidade a quem me apeguei muito, né, e que a gente procura contribuir da melhor forma possível. E a gente sabe que essa Semana Cultural é uma forma de contribuição com as outras escolas, né, que buscam normalmente esse conhecimento guarani. Nos outros anos, até 2019, eles vinham, essas escolas nos visitavam presencialmente. Em 2020, isso não foi possível, por conta da pandemia, né, e este ano, então, a gente resolveu fazer essa Semana Cultural online para levar às outras escolas um pouco do conhecimento indígena que eles buscavam de forma presencial na nossa escola, tá? Então, a gente espera, né, estar contribuindo de alguma forma, né, com o conhecimento, com a divulgação da cultura guarani, porque o que a gente busca, na verdade, é trazer, né, para a sociedade indígena como um todo, né, não só da Tecoá Marangatu, mas de todo o Brasil, um pouco de respeito, né, e valorização da cultura, e a gente sabe que só valoriza o que se conhece, então é desta forma que a gente está procurando levar o conhecimento aos outros alunos, às outras escolas, à comunidade, à sociedade como um todo, para juntos, né, proporcionar essa maior valorização da cultura indígena. Com a gente está também a professora Beatriz, né, professora da escola, que desenvolve um ótimo trabalho. A gente também tem um suporte técnico aí, né, de casa trabalhando. Nós temos os outros professores também, né, em casa, participando, né, da nossa live, e a Beatriz, ela vai estar passando essas questões para os professores, e eu também, né, da forma que puder, estar contribuindo com as dúvidas que foram surgindo ao longo da semana. Então, tem algumas perguntas que vão ser direcionadas aos professores que estão na reunião, tá? Então, eu posso, né, pedir para a Beatriz começar, então, a fazer essas perguntas, tá? Pode falar, Bia. Então, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aí de forma remota, né, e que tiveram ao longo da semana também acompanhando os trabalhos que nós realizamos, né, de forma bastante diferente do que
a ser feito, né, nos anteriores, né? E como a professora Rosemary, então, falou, hoje eu estou aqui para passar as perguntas para os nossos professores, né? Então, o Fábio Caran e a Dayana Itchapã, eles vão responder as perguntas que foram mandadas ao longo da semana, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, como uma forma, então, de estar interagindo, né, com o nosso público aí que acompanhou esse trabalho ao longo de toda a semana. Tá, então, vou começar fazendo algumas perguntas para o Fábio e depois vou passar, então, para a Dayana. Então, Fábio, a primeira pergunta. O que a Semana Cultural representa para vocês? Boa tarde a todos que estão assistindo. Também, estou aqui falando de a nossa cultura em nome da a Semana Cultural. Para nós, a gente vive uma cultura. E assim, como um evento, é uma semana acadêmica que se originou dessa forma e esqueci de pegar aqui. É uma semana importante para nós, os professores e alunos, para estar um pouco sobre a cultura, como é dessa semana e que a gente vai fazer. É isso. Então, gente, só para complementar, né, o Fábio, ele está lá na escola, tá, e a gente, né, a qualidade interior, a qualidade da nossa internet é bem difícil mesmo, tá, alguns sons aqui eu não consegui escutar, e eu creio que também vocês, né, alguns não conseguiram, tá, então, assim, só para resumir, né, essa Semana Cultural, só para complementar e ajudar ali no esclarecimento, né, a Semana Cultural, ela acontece já há vários anos, tá? E de forma, né, em que a comunidade, ela faz algumas atividades internas, buscando o resgate, né, e a valorização da cultura em si. Então, eles praticam algumas atividades ali, vão à casa de reza, tem o dia de brincadeira, de recreação, com brincadeiras tradicionais, tá? E isso, né, para valorizar a cultura em si, ali dentro da aldeia, e a gente abriu também, né, para expor essa Semana Cultural às outras escolas, para justamente levar também um pouco desse conhecimento para fora da aldeia, tá? Mas durante toda a semana nós temos ali atividades internas que envolvem casa de reza, brincadeiras, comida típica, tá? Tradicional, né? Isso eles fazem ali internamente dentro da aldeia. Obrigada, Fábio. Obrigada, Mary. A próxima pergunta. Em algum momento, vocês já sentiram que a sua cultura estava se perdendo? A cultura guarani? Bom, eu não sei se o meu áudio está bom, mas se alguém quiser me confirmar se está bom. Agora tá, Fábio.
Ah, sim, a todo momento, né, que a luta pela cultura é sempre viva, e que nem eu conversei com o cacique hoje, tem algumas aldeias que é precária, que não tem muita estrutura, não tem território, algumas aldeias que não tem escola, e isso dificulta bastante, principalmente para nossas crianças que necessitam da vivência dessa cultura guarani. E, e como eu disse, tem algumas aldeias que é precário. E, por exemplo, aqui na aldeia Tecoamarangatu, a gente é mais, como que eu vou dizer, mais equipado, né? A gente tem escola, tem a casa de reza, que é muito importante para nós. Tudo que envolve vem da casa de reza. Vem do Ciramões, dos pajé, que são nossas raízes, que através da sabedoria deles que a gente vai cultivando a nossa cultura. Uma coisa que vem de geração, e como eu disse, é uma luta diária para não perder um pouco da nossa cultura, um pouco que a gente tem ainda. Próxima pergunta. A próxima pergunta, então. Qual língua vocês falam e o que fazem para preservá-la? Bom, pergunta 3. A nossa língua é Guarani. O que a gente faz para preservar? A escola tem um papel muito importante nesse sentido. Onde as nossas crianças aprendem e praticam a nossa língua através da língua materna. E como eu disse, assim como a Casa de Reza tem um papel muito importante também, que através dela, juntamente com a escola, que a gente vai preservando. E as nossas crianças têm... Nosso papel é guiar para que possa, no meio de tanto caos, no meio dos brancos, né? Não perder a nossa cultura, porque tem muitas aldeias também que, não só falando da nossa aldeia Marangatu, tem várias aldeias que ficam em periferias, no meio da cidade. É mais difícil ainda para manter a língua, principalmente a língua guarani é a nossa identidade, que tem que ser preservado. É uma das preocupações que a gente tem, por isso que a escola é fundamental, ensinar as crianças na nossa língua materna, principalmente os das séries iniciais, né? A próxima pergunta, então. Como se caracteriza a religião da comunidade? Fazem rituais? Quais são? Como que são feitos? Bom, falar da religião, perdão. Pergunta 4.
Bom, nós, Guarani, acreditamos em um Deus, e sempre envolve a casa de reza, que é o, né, que a gente faz a nossa escultura lá. Por exemplo, dança, canto, tudo que envolve ritual é feito na casa de reza. E cada ritual tem um significado e um tempo, né? E a dança do Sondaro, que a gente pratica bastante, tem os cantos do coral, tem o ritual dos pajé, do Tiramui. E falando de ritual, é mais ou menos isso, né? Que é o que a gente pode falar. Acho que é isso. Falar um pouco da religião, mas envolve mais. Tem que conversar mais com os tiramões, com os pajé. É mais ou menos isso, acho que é isso. Certo, Fábio. Próxima pergunta, número 5. Vocês ajudam a preservar a natureza? De que forma fazem isso? A pergunta 5, né? Então, tudo para nós é sagrado. Tudo, tipo, os matos, tem crianças, a gente, como os tiramões falam, os rios, as árvores, os animais, tudo tem espírito, tudo tem bom. A gente não pode ficar tirando o que a gente quer das matas, matando os bichos que a gente quer, só por matar. Porque tudo para a gente é sagrado. Então, dessa forma, a gente vai seguindo essa religião, essa cultura, a gente vai preservando a natureza, o meio ambiente, os animais, os rios. A gente vai usando tudo, somente o que é necessário. Por exemplo, a construção da casa de reza, que leva muito material, e a gente vai retirando o necessário só, apenas. Acho que dessa forma a gente vai preservando a natureza, cuidar da aldeia, dos rios, é uma forma de ajudar a natureza. Infelizmente não é o que a gente vê fora, porque quando a gente vê os rios, os matos desmatados, é uma coisa triste para nós, mas hoje em dia tudo envolve política, que a gente quase não tem poder para resolver as coisas. Então vai nesse caminho aí. Certo, Fábio. Próximo. Vamos para a sexta questão. Quando alguém fica doente, que providências vocês tomam na aldeia? Bom, primeiramente a gente leva na casa de reza, no pajé, no tiramões. As mães que levam seus filhos fazem consulta lá, porque tem muitos casos que podem ser resolvidos na casa de reza com remédios tradicionais,
que a gente que o ser humano faz para tomar, às vezes para se lavar, né? Que é uma coisa, se for uma coisa mais simples, né? E, e se for a coisa mais grave, porque os pajés eles sabem que quando é para tratar na casa de reza, eles tratam na casa de reza, mas quando é para levar no hospital, essas coisas, aí eles levam no hospital. É isso. Obrigada, Fábio. Agora as perguntas para a Daiana. A pergunta, então. O que a escola representa para vocês? Todas as crianças e adolescentes da comunidade frequentam a escola? Oi, boa tarde. Então, eu acho que a escola é muito importante para a gente, para todo mundo, porque com o tempo a gente necessita de formação, a gente necessita de conhecimento, porque o que a gente sabe dessas coisas é muito pouco. Então, a escola tem ajudado muito nessa parte. Então, meio que a gente é obrigado a frequentar a escola e a gente se formar em alguma coisa até para contribuir para a escola também. Eu acho que a importância é isso. E qualquer outra. E sim, com certeza. Como a escola fica na aldeia, é muito mais fácil para as crianças e adolescentes frequentarem a escola. Eu acho que é isso. Obrigada, Daiana. Vou para a próxima. Como vocês fazem quando desejam cursar o nível superior, né? Fazer uma faculdade, etc. Na verdade, a gente não tem muita oportunidade de estar frequentando, indo para a faculdade, porque a gente não tem custo mensal para isso. Mas tem vezes que, vezes não, né? Tem às vezes que na faculdade, na Universidade Federal, tem algumas oportunidades de a gente estar fazendo vestibular. Eu acho que essa é a única oportunidade que a gente tem de estar entrando na faculdade. Então, são bem poucas oportunidades que a gente tem. A próxima. Vocês se sentem em algum momento mal vistos ou prejudicados em nossa sociedade? De que forma isso acontece? Sim, Se acontece, né? De que forma que isso acontece? Bom, eu acho que sim. Tem muitas pessoas que ainda têm preconceito com a gente, ainda tem gente que nos olha de uma maneira diferente. Eu acho que a gente recebe muito um julgamento mal precipitado ainda de muitas pessoas, e eu acho que isso nos prejudica um pouco, porque as pessoas nos interpretam de uma maneira que não é real. Então, eu acho que por isso que é muito importante a gente estar falando da nossa realidade, de estar mostrando o que, que a gente está fazendo na comunidade, para que com o tempo a gente receba muito mais respeito das pessoas pela realidade que a gente tem, pelas lutas que a gente vem vivendo.
Eu fiz a pergunta e não liguei meu áudio. Eu vou refazer a pergunta, tá? Desculpem. A pergunta é a seguinte: com a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar, seja com o uso das tecnologias, no trabalho, nas relações pessoais, enfim. Como vocês, na aldeia, estão lidando com esse momento de pandemia? Bom, eu acho que a gente está se isolando também, como todos os outros. A gente está tomando cuidado e a gente tenta não sair muito na cidade como era antes para fazer algumas coisas, porque a ordem que a gente tem aqui na aldeia também para a comunidade toda tá se preservando e ficar nessa quarentena em casa ou na aldeia mesmo. Eu acho que é isso. Certo. A próxima pergunta. Se vocês pudessem, de alguma maneira, fazer um pedido ao mundo, qual seria esse pedido? Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente estar pedindo para alguma coisa acontecer com a gente, porém, eu acho que a gente pediria um refletimento de todas as pessoas com essa pandemia que está acontecendo. Eu acho que é o momento de a gente estar pensando mais nas coisas simples da vida e estar valorizando mais as coisas mais importantes na vida, como a família, como as pessoas mais próximas da gente. E que a gente aprenda com isso daqui mais para frente, quando tudo melhorar também, a gente enxergar as coisas de uma maneira mais clara na vida e a gente viver numa igualdade melhor. Eu acho que Muito legal, Dayana. A gente está recebendo, como a gente ainda tem um tempinho, e a gente está recebendo algumas perguntas ali no chat, eu vou te fazer mais 2 perguntas que estavam fora daquelas que a gente selecionou, tá? E aí, se tu puder responder. A primeira quais os significados das pinturas corporais? Bom, na cultura guarani, o que eu posso falar é que a pintura a gente usava, até hoje, na verdade, a gente usa para se proteger. Os meninos quanto as meninas, quando chegam em determinada idade, a gente faz a pintura para se proteger das coisas, porque, como o Fábio tinha falado, tudo a nosso redor, a natureza, tudo tem seu dono. E quando a gente chega nessa idade, assim, tem muitos olhares no que a gente vai falar. E então a pintura a gente usava para se proteger, para que nada de ruim acontecesse com a gente. Não, na verdade, cada pintura não tem um significado em si. Na cultura guarani, é claro. Certo. Tem uma pergunta aqui no chat do YouTube, do Thiago. Ele, assim, né, além do Thiago, né, várias pessoas aqui, né, já vou fazer um agradecimento aqui ao pessoal do chat, do
chat do YouTube, tá muitas pessoas parabenizando, né, a iniciativa da realização dessa Semana Cultural, né, via recursos online, né, e muitos parabéns, muita gente dizendo que muito interessante, muito obrigada. E o Tiago, ele também, né, dá parabéns pela iniciativa, e ele faz uma pergunta. Ele pergunta se a aldeia cria algum tipo de abelha nativa sem ferrão, né? A gente sabe que o mel, né, ele está presente na cultura guarani, então ele faz essa pergunta, se atualmente, né, na aldeia é criado, né, algum tipo de abelha sem ferrão. Sabe responder, Dayana? Não sei se o Fábio sabe. Passo pro Fábio. Fábio, será que está aí ainda? Fábio está nos preparativos. Qual que é a pergunta? Se na aldeia se cria algum tipo de abelha nativa sem ferrão. Abelha nativa? Tem? Como, se tem ou se tem criação? Não entendi a pergunta. Se vocês que se cria criação. Sim, a comunidade fez uma parceria junto com a EPAGRE, uns tempos atrás, que a gente vai resgatar um pouco também da cultura, porque muitos vegetais foram se perdendo, algumas áreas foram desmatadas por vizinhos, e para, como que eu vou dizer, para recompor essa perda, junto com a EPAGRE, a gente fez esse projeto para ter algumas abelhas. E deu certo. Foi se recuperando e... Então, muito obrigada, né, Fábio, muito obrigada, Dayana, aí pelas respostas. E eu passo, então, agora a palavra para a Mary, né, para a nossa diretora, Rosemary. Então, gente, só para contribuir mais um pouquinho ali com a questão da escola, né, porque tem alguma curiosidade também com relação ao funcionamento da escola durante a pandemia. O ano passado, né, a gente trabalhou totalmente no remoto, né, onde a gente enviava, os professores trabalharam com o Classroom, né, eles enviavam as atividades, os conteúdos, a gente imprimia aqui em casa, tá, eu imprimia, né, com uma orientadora também, a Clarice, que me auxiliava. A gente levava até a enfermeira do CESAI e ela que distribuía para os professores indígenas e eles levavam até as famílias para realizarem essas atividades. Foi um ano muito difícil, né, onde a gente teve um número grande de evasão, porque os alunos não conseguiam acompanhar, em muitos casos, né, muito difícil. Esse ano a gente está num modelo diferente, tá? Então a gente, né, tá com o tempo casa, tempo escola, onde os alunos vêm alguns dias por semana na escola e ali eles têm o auxílio dos professores indígenas, porque os professores não indígenas ainda não têm a autorização para estarem indo, né, nas escolas, porque fica dentro da aldeia, e todas as aldeias no Brasil, né, obedecem uma portaria da FUNAI que restringe, que impede a entrada do não indígena na aldeia. Então, os professores não indígenas, eles ainda continuam trabalhando no remoto, enviando as atividades, onde a gente imprime e leva até os professores indígenas que estão na escola, professores de disciplinas, né, que nós temos lá, professores de disciplinas indígenas e professores bilíngues também. Então, é eles que estão ministrando essa aula lá no presencial com os alunos, né. Não é o modelo ideal ainda, né, não é o que a gente
precisa, mas já é um modelo que supre bastante a necessidade e que está melhor do que o ano passado, né? Isso a gente tem certeza de que está melhor do que o ano passado, que a gente está tendo mais retorno, né, das atividades, da participação do aluno, tá? E a gente, né, conta, né, com esse trabalho de colaboração lá com as famílias também, com os professores indígenas, que dão esse suporte à escola, tá? A escola está funcionando, né, graças a essa colaboração da comunidade, que vê também, né, a importância da educação lá dentro da comunidade e a valorização da educação. Isso eles fazem, né, muito bem, tá? Então, eu gostaria, né, mais uma vez de agradecer a participação de todos, tá? A colaboração, né, de toda a sociedade que tem colaborado com a gente, participando, tá, fazendo campanha também, fazendo campanha de arrecadação de alimentos em suas escolas, que já estão entrando em contato com a gente, né, para a gente tá providenciando, tá, a entrega desses alimentos na comunidade. E também, né, a divulgação, a gente tem recebido apoio de pessoas que estão, né, se prontibilizando em divulgar o artesanato da comunidade indígena, porque foi, né, uma questão que sofreu muito com essa pandemia, né, ali a principal atividade econômica deles seria o artesanato, e já faz, né, já entraram para o 2º ano que não tem mais essa renda entrando na comunidade, e deixando a desejar muitas famílias ali, né, em muita dificuldade. Então, a gente, né, está fazendo essa campanha de divulgação do artesanato e a gente agradece a colaboração daqueles que estão participando. E, no mais, né, agradecer a colaboração de todos, agradecer a colaboração dos alunos com essa Semana Cultural, a colaboração dos professores, né, da CRE, da SED, tá, essas nossas parceiras, né, que atuam, né, diretamente na escola indígena. Ali nós temos também a escola da educação infantil, que é mantida pelo município, mas o ensino fundamental médio, né, que nós temos o magistério e a EJA, são mantidas pelo governo do estado, que tem colaborado prontamente com a nossa escola durante esses últimos anos, tá? Então, muito obrigado a todos, obrigado aos professores, né, que não mediram esforços para fazer esse evento acontecer, tá? E obrigado a todos, gente. Mais uma vez, né, fiquem com Deus e que tudo isso, né, possa passar rapidamente para que a gente possa estar fazendo as nossas semanas culturais no presencial, né, que era o ideal para todos, tá? Então, até breve a todos. Agora tem uma apresentação do coral, né? Eles estão lá na escola, preparados para fazer essa apresentação.